Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre literatura russa. A minha coleção muito singela de russos que eu tenho aqui em casa. De forma alguma, eu sou uma especialista. Na verdade, não sou especialista em nada, né? A gente é especialista em dar opinião pela internet, né? Mas a literatura russa, ela é uma literatura que sempre chamou muito atenção, né? Eu não posso falar grandiosidade sobre isso, não sou uma pesquisadora, não sou uma estudiosa de literatura russa, mas eu sempre tive uma vontade de conhecer, né? A gente denomina assim, né? Por conta de ter sido uma literatura muito importante, né? Uma literatura que falou muito sobre a Rússia, sobre todos os problemas que existiam antes da revolução que aconteceu, que conta a história, né, de como esse povo vivia, a diferença que se tinha ou que se pensava que tinha entre a Rússia e os outros países da Europa, né? Então a gente consegue ver bastante disso em algumas obras onde eu acredito que Dostoiévski fale bastante sobre isso, sobre essa questão dessa diferença, né? De que tipo se pensava em outras coisas, se fazia outras coisas, se produzia outras coisas no restante da Europa e a Rússia era atrasada, aquela coisa toda. Então assim como eu falei no último vídeo de clássicos, né? A literatura russa, ela também é um retrato histórico. Ela também funciona como um retrato histórico da Rússia, do século XVIII, do século XIX. E isso sempre me interessou bastante, né? Eu sei que, acho que todo mundo que é envolvido com literatura, que gosta de ler, etc., todo mundo conhece. Todo mundo conhece grandes nomes como Dostoiévski, como Tolstói, e eles sempre são tidos assim como livros muito difíceis, né? Autores muito difíceis. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu tinha um amigo, tenho, né? Que ele tá vivo, graças a Deus. Tenho um amigo que ele lia bastante, na época, Tolstói, né? Eu não lembro se ele falava muito de Dostoiévski, mas ele falava de Tolstói, falava muito de Guerra e Paz. Então eu tinha uma curiosidade, mas eu ainda achava que eu não tinha condições de ler, né, literatura russa, que eu tinha essa impressão de que, né, Tolstói, Dostoiévski eram autores muito difíceis e não sei o quê. Tanto que, assim, posterguei quase todos os meus anos, né, meus 20 anos, eu queria ler e não li porque eu fiquei com medo, então isso é uma outra coisa que a gente pode falar sobre esse parênteses de a gente achar que não é capaz de ler determinados livros, determinada literatura. E eu acho que isso, na verdade, é simplesmente um medo nosso, né? Uma coisa que também se cria, né, quando se coloca a literatura nesse pedestal, quando a gente fala sobre questão de cânone também, eu acho que muito dessa fala torna, talvez, algumas dessas literaturas um pouco elitistas, que afasta as pessoas, mas enfim. Que é um parênteses, a gente vai conversar sobre isso em algum outro momento, porque eu gosto muito de falar sobre isso. Mas enfim, eu tinha medo de ler qualquer russo, né? Qualquer coisa que fosse ligada à literatura russa. E isso demorou muito, né? Até eu poder quebrar, né? Esse medo bobo. E eu lembro que por muitos anos eu queria muito ler Anna Karenina. Então, assim, era a minha motivação para ler literatura russa é Anna Karenina. Eu achava que eu precisava me preparar, né, para ler Anna Karenina, que na verdade, né, gente, é uma grande fofoca, entendeu? É uma grande fofoca de gente com dinheiro, falando dos outros, porque a mulher traiu, porque não sei quem traiu, porque quem não traiu, uma grande fofocaiada, né? Então, por muito tempo eu acabei me privando, eu não lia nada, eu não lia nem clássicos, né, como eu falei no último vídeo, eu também não lia nenhuma literatura russa, que também é clássicos, mas enfim, eu não chegava próximo, porque eu achava que eu não ia conseguir entender, que era muito difícil, e eu não estava afim na época, eu queria ler outro tipo de literatura, e tá tudo certo, entendeu? Mas eu queria muito ler Anna Karenina, e eu fiquei com isso, ó, por anos a fio, gente, até realmente em 2022, que foi quando eu voltei com o hábito de leitura, né? Eu realmente me forcei a voltar com o meu hábito de leitura e eu comentei, né, também no último vídeo que eu gostaria, né, de voltar a ler e queria me desafiar um pouco. Então eu queria ler alguns livros clássicos e eu queria ler os russos. Eu falei, não, eu vou ler, porque eu quero ler Anna Karenina. Tá bom.
Eu não tinha nenhuma grande motivação, inspiradora, bela, ai, porque a literatura russa é isso. Não, eu só queria ler Ana Karenina, gente. É uma pessoa simples. É isso, entendeu? Eu também não li muitos russos, tá? Eu ainda estou nessa jornada de ler mais literatura russa, né? Tudo que eu consigo alcançar. Tem uma quantidade boa aqui de livros que eu já posso me entreter, então tá tudo certo. Mas os poucos que eu li, né? E que alguns que eu comecei, mas eu ainda não terminei, que eu vou mostrar pra vocês. A literatura russa, pra mim, fala muito sobre a existência, sabe? Sobre essa dualidade, né, do que você é, do que você não é, dessas questões humanas, entendeu? Então, assim, é óbvio que a gente vai falar um pouco, né, na questão de Dostoiévski, pelo que me parece, por exemplo, né, Dostoiévski é um senhor um pouquinho perturbado, assim, vamos dizer, né? Essa ideia de mostrar a natureza humana, de mostrar a pessoa como ela é, a parte ruim dela, a parte boa. Então, assim, essa dualidade é muito interessante, que ele, nas coisas que eu li até então, tá, gente? Lembrando mais uma vez, aqui não somos pesquisadores especialistas de literatura russa, mas foi isso que me passou nos livros, às vezes, os poucos livros que eu li, inclusive, né, de Tolstói, de Dostoiévski, mas do Tolstói me passa muito essa ideia. Então isso é uma coisa que eu acho muito interessante, sabe? Essa qualidade do que é viver. Eu tô montando a minha coleção, então assim, eu sempre tô tentando ler mais russos. Esse ano eu acho que eu ainda não li nenhum. Eu tentei, mas eu não continuei nenhum, mas eu vou ler, inclusive, né? Se você assistiu o meu vídeo de metas desse ano, você sabe, por exemplo, que Pais e Filhos e Ana Karenina estão na minha meta, né, de 2024, serão cumpridos. Eu vou mostrar para vocês os livros que eu tenho físicos. Não vou entrar em questão de e-books nem nada, todos eles que estão aqui na minha estante, que são de literatura russa, tá bom? Um pouco da editora 64, que é, né, uma das editoras mais confiáveis que a gente tem para tradução russa, né? Os outros que eu tenho 2 da Martin Claret, outros que eu tenho da Penguin, que é basicamente Dostoiévski, né, que estavam na promoção e eu peguei. Então, se você também já viu o meu vídeo, né, da coleção da Penguin, você já deve ter visto quais são, mas eu tenho um novo. A gente vai começar aqui pelos 2 da Martin Claret que eu tenho, né, que eu acho que vocês devem conhecer, uma grande maioria deve ter esses livros, que é o famosíssimo Crime e Castigo, né, de Dostoiévski. Eu tenho na versão da Martin Claret, que é a de bolso, porque existe uma outra maior, tá? E o outro que eu tenho também, que é Os Irmãos Karamazov, também, ó, um calhamacinho, e também nessa versão de bolso da Martin Claret, né? Crime e Castigo, muito famoso, eu acho que a grande maioria de vocês já conhece, né? Que aqui a gente vai acompanhar a história do Raskolnikov, que é um jovem pobre estudante. Vocês já ouviram essa história por aí? Que acaba por cometer um assassinato. E aí a gente vai acompanhar o rolê aí que acontece. E esse livro aqui, ele é muito marcado por essa questão que eu já tinha falado do Dostoiévski, que é explorar essa psicologia humana. Esse livro era para eu ter lido junto com Jane, Lorena e Ítalo, mas eu não consegui terminar. Eu acho que Jane terminou e Lorena também. Eu não lembro se o Ítalo terminou, mas eu definitivamente não terminei. Eu não estava conseguindo realmente focar nesse livro, então eu não queria ler ele a pulso. Na verdade, eu não quero ler nada a pulso, claro, né? Mas eu não queria ler ele a pulso, eu queria ler com mais calma, né? E infelizmente eu não consegui ainda. Como eu falei, o outro que eu tenho é Os Irmãos Karamazov, né? Que vai contar a história desses 3 irmãos, que cada um tem uma característica específica, né? Mas fora isso, eu vou ser sincera para vocês que eu não sei muito sobre o que é. Mas eu já ouvi falar que as pessoas que não curtiram muito Crime e Castigo gostam bastante dos Irmãos Karamazov. Se não me engano, essa é a obra mais madura do Dostoiévski, se eu não estou enganada, me corrijam aqui se é verdade ou não. Agora eu vou mostrar para vocês bem rápido os da Penguin que eu já mostrei anteriormente e o novo que chegou logo depois que eu fiz aquele vídeo de clássicos, né, e a minha coleção da Penguin, chegou um, né, então eu vou mostrar para vocês, mas vocês já viram lá naquele vídeo, ou se não viram, vão lá ver. Eu tenho, né, 5 da Penguin, 5 da Penguin, isso.
Como eu já falei pra vocês, eu tenho O Primeiro Amor, do Turgenev. Eu gostei bastante desse livro. Ele foi o terceiro livro que eu li e o único do Turgenev até então, né, que eu li. E eu gostei bastante desse livro porque eu achei ele simples, sabe? E eu achei ele muito bonitinho, né? Que vai contar a história desse jovem que se apaixona ali pela vizinha, se eu não me engano, né? Acho que é daquelas casas de verão que eles têm. Só que acontece um rolê aí, né? Ela não se apaixona por ele nem nada, se apaixona por uma outra pessoa um pouco improvável. E, se eu não estou enganada, é realmente um fato da vida do autor, então eu fiquei um pouco com dó dele. Mas eu gostei desse livro, eu acho que eu dei 3,5 estrelas para ele. Ele é, inclusive, uma ótima opção para quem ainda não começou a ler, né? Ainda não leu literatura russa e quer começar. Esse aqui é um ótimo início, tá? Eu gostei bastante. O outro que eu também já tinha mostrado para vocês é Noites Brancas, do Dostoiévski. Esse foi o primeiro Dostô e esse foi o primeiro livro russo que eu li. Esse aqui ele vai contar a história desse protagonista que, assim, muito solitário, né, que é o sonhador, que ele encontra uma jovem, né, então, assim, eles têm eu não diria um relacionamento, mas eles têm ali um entendimento por um dia, né, basicamente. Uma obra bem solitária, eu diria, assim, acho que fala bastante sobre solidão nesse livro. Ele não é o meu favorito, né, mas, assim, desses para iniciar, muita gente gosta dele, né, e eu recomendo também. Ele é curtíssimo e ele é bem fácil de acompanhar, mas dos que recomendam, ele não é o meu favorito. Eu vou mostrar para vocês qual é o meu favorito para realmente começar. Que eu mostrei também sobre O Jogador, né, que também é do Dostô. Acho que eu tenho bastante Dostô pela Penguin, aparentemente. E esse daqui, como eu falei no outro vídeo, ele vai falar um pouco sobre essa questão da vida do Dostoiévski, que foi viciado em jogo por muito tempo, que causou vários problemas na vida dele. Se não me engano, esse livro aqui é exatamente por um problema desses, acaba fazendo esse acordo com o editor dele, né, que ele tinha um determinado tempo para escrever, e se ele não escrevesse, todos os direitos iam pro editor. Então o bonito pegou e jogou jogador. Aqui vai contar a história desse rapaz, eu acho que tá numa cidade alemã de Roletemburgo. E ele é um jovem professor que acaba se envolvendo com o jogo e algumas paixões. E vai viver, assim, esse probleminha que é de ser viciado em jogo. Eu ainda não li, né? Como vocês podem ver. Eu comecei a ler esse livro, mas eu ainda não continuei também. Então, temos O Jogador. Esse aqui, Memórias do Subsolo, também do Dostô. Dizem que esse livro é uma viagem. Eu já comecei a ler 25 páginas, mas eu acabei não continuando. Mas eu tenho curiosidade para esse aqui, porque esse aqui parece uma grande crise existencial, porque aparentemente a gente vai acompanhar esse protagonista que é alienado, assim, à sociedade, e ele vai contar, né, a história da vida dele, né, coisas que aconteceram na vida dele. Tudo isso com muita ironia, pelo que eu entendi. E o último que chegou para mim, eu não mostrei naquele vídeo, porque, enfim, esses livros chegaram depois de eu ter gravado o vídeo. É O Eterno Marido, né, também do Dostô, que eu peguei esse livro por, eu acho que por menos de 20. Ele não é tão caro geralmente, né, mas eu consegui ele por mais baratinho. E aí eu acho que eu já completei, teoricamente, a coleção que tem de Dostô na Penguin, faltando só O Idiota. Mas O Idiota eu tenho, né, no e-book, mas eu queria a versão dele física, né, para eu fazer a minha coleçãozinha. Mas enfim, agora temos O Eterno Marido, né, de Dostoiévski. E eu acredito que esse aqui vai falar sobre relações, como ele adora fazer, né, sobre relações. Um marido de uma antiga amante, né, ter essa relação desses 3 personagens, pelo que eu entendi, e essa questão também de relações, né, amorosas, humanas e etc. A gente vai acompanhar toda essa história de, enfim, adultério e tal. Outro que eu tenho e que eu acho que eu mostrei também no meu vídeo
de Bookshelf Tour, que é Pais e Filhos, do Ivan Turgenev, é o meu segundo Turgenev que eu tenho aqui. E esse livro é da Kozak, Naif, né? Ele é capa dura, então assim, eu acho ele muito bonitinho, tá? Acho ele muito bonitinho. Esse livro aqui também eu peguei numa troca, levei meus livros lá num sebo lá de Campinas, e eu olhei esse livro e eu falei, não, vai ser esse daqui mesmo. Esse daqui, ele tem tradução, né, do Rubens Figueiredo, também outro grande tradutor de russo, e tem apêndices, né, do próprio Rubens, do Turgenev e Henry James. Então, é uns textos aqui no pós-fácil que eu ainda não fui para lá ler, né, porque eu não quero pegar spoiler de nada, então assim, eu não fui para lá, e ele fica essa parte assim meio cinza, então eu acho bem bonito. Olha o Turgenev como era galã, olha o galãzão, olha o galãozão, olha aí, rapaz. E esse livro aqui, ele vai basicamente falar sobre um conflito de gerações, né? Um jovem volta para casa, né, do pai e do tio também, levando um amigo, o Bazarov, inconveniente. Assim, eu li até então, vou voltar a ler ele nesse próximo mês, eu li assim 30 páginas. Inconveniente esse rapaz, sabe? Meu Deus do céu, tá indo para casa dos outros e tá fazendo exigência, assim, aquele tipo de visita que você não quer na sua casa. E ele se proclama niilista, então assim, começa a ter esse conflito, né, entre pai, o filho, o amigo, o tio, e o conflito dessas visões que se tem de vida, obviamente, o que é normal, porque, enfim, as gerações sempre têm coisas novas que a geração anterior não consegue entender. Então eu achei muito interessante. Ele é pequeno, tá? Ele não é tão grande não. Ele é um livro de basicamente 280 páginas, né? Nesse caso, só que aqui tem um pós-fácil. E esse aqui eu tô animada para ler. Outro livro que eu tenho, ele veio como acho que uma recompensa da Tag Livros, né, que eu assinava, e aí ele veio como um livro extra, que é Crônicas de Petersburgo, do Dostô. E eu lembro que eu tentei começar a ler por ele, mas eu não entendi nada, gente. Eu ainda não entendi nada. Eu não sei exatamente sobre o que é esse Crônicas de Petersburgo, mas eu entendo, pelo menos pelo pouco que eu tentei, né, ler e tal, a cidade, ela é como se fosse a personagem principal, né? Então, assim, acontecem coisas na cidade, mostra como a cidade é viva, fala sobre ela, mas eu vou te dizer que eu já não lembro nada do que eu comecei a ler. Eu tenho nessa versão bem bonitinha, capa dura da Tag, tá? E esse daqui, ele é feito pela própria... ele é feito pela Editora 34, né? É uma versão aí que a Tag fez para esse livro. Então eu tenho também Crônicas de Petersburgo. Um que eu gostei muito, que é as duas narrativas fantásticas, né? Do Dostô, que é A Dócil e O Sonho de um Homem Ridículo, né? Os dois contos estão aqui, tá? Eu li esse livro ano passado e eu adorei. Eu adorei esse daqui. Eu adorei os dois. Adorei A Dócil, adorei O Sonho de um Homem Ridículo. A Dócil vai contar a história, né, desse casal. E a Dócil vai contar a história desse casal, né, que começa com o suicídio, né, da esposa, e o marido vai tentar voltar, procurar entender o que levou ela a fazer isso. Então, assim, a gente tem muito aqui, novamente, relações entre pessoas, essas relações que são duais, né? Você não é totalmente bom, não é totalmente mal, mas você pode ser incompreendido. Se você não fala, você não consegue, né, expressar, né? Então, assim, é muito interessante esse conto da Dócil, é muito legal. E o outro é O Sonho de um Homem Ridículo, que também fala sobre esse tema do suicídio, né? É um homem que está prestes a tirar a própria vida e ele adormece, né? E ele se vê nesse outro mundo, tá?
com outros seres, né, com outros habitantes em um outro planeta, onde essas pessoas não sofrem dos mesmos problemas de sociedade. Na verdade, acho que eles não sofrem, se não me engano, não sofrem sobre problema nenhum. Aqui atrás até falam que eles não são contaminados pelo veneno da autoconsciência. É muito interessante esse conto, né? Como ele vai do ponto de amar estar com essas pessoas, porque não se tem essa consciência que a gente tem, né? Esses males da sociedade que a gente tem, né? Nesse nosso mundo. E ele vai para esse outro local, as pessoas não têm isso, ele ama essas pessoas, e até o ponto em que esse amor não é suficiente para o que acontece, não vou dar spoiler para vocês, mas eu acho muito interessante, se não me engano, O Sonho de um Homem Ridículo, ele tem pela Antofágica, tá bom? Então, eu não sei se está no Kindle Unlimited, mas vale muito a pena, ele é muito curtinho, os dois são muito curtinhos, né, como vocês podem ver, ó, é bem curtinho. Então, o conto do Sonho de um Homem Ridículo tem pela Antofágica, se vocês quiserem ler, então, assim, vale muito a pena. Eu gostei muito, esse livro é um favorito pra mim, tá? Outro que eu li também é Meninas, da Ludmila Utskaya. Esse livro, ele é por volta dos anos 1950, né, onde a gente tá ali na União Soviética já. Então esse livro ele vai explorar a vida pelos olhos de meninas, né, até 12 anos, se eu não me engano, né, de 9 a 11 anos de idade. Então vai explorar essa vivência na época da União Soviética, mas não somente isso, sabe? Vai explorar também a vivência de como é ser uma menina jovem nessa época e todas essas questões. Existem alguns, são contos que acabam se interligando em algum momento, alguns, né? E existem alguns que são meio macabros. É interessante, mas eu achei meio macabro. Então, esse livro, ele não foi um favorito, né? Eu acho que eu dei 3 estrelas ou 3 estrelas e meio para ele, porque existiam uns muito interessantes que me chamavam muita atenção e outros que eu não achei tão interessante assim. E, se eu não estou enganada, são contos que também refletem um pouco da vida da autora, né? São ambientados, né, em Moscou, próximo à morte do Stalin, em 1953. Então, coincide ali com a infância da autora também. Mas tem um aqui que é macabrinho. Se você já leu esse livro, me conta aqui se vocês gostaram do conto macabro que tem da garota, meio esquisita. Mano, capeta essa garota, gente, que é isso? Será que a autora era um capeta também, gente? Fica aí a pergunta. Eu tinha esquecido completamente. Na verdade, Pais e Filhos vai ser o terceiro do Turgenev que eu li, porque eu li também O Diário de um Homem Supérfluo, do Turgenev, que eu gostei bastante, mas esse livro, ele entra muito no fato de ser aquele tipo de livro que eu gostei mais pelo contexto histórico do que pela história em si, entendeu? O contexto ele abre margem, né, para uma discussão melhor sobre o livro e um entendimento melhor sobre o livro. Então, assim, ele acrescenta. Se você não sabe, se você só lê ele se torna um pouco esquisito, assim, sendo bem sincera. E aqui a gente vai acompanhar, né, mais um jovem. Jovem? Você era jovem? É um jovem. Nessa novela, é mais um jovem que está na beira da morte. E ele começa a escrever sobre a sua vida, né? Então, até chegar nesse ponto, né, que ele está no momento de, né, morrer. E ele vai refletir sobre essa paixão que ele teve por uma jovem chamada Lisa. Todo esse desajuste da personalidade dele, né? Essa pessoa que, durante o livro, você vê, ele não é alguém que consegue dar um primeiro passo, ele não é uma pessoa que consegue se impor, né? E o contexto histórico desse livro é muito interessante, porque ele é uma geração, né? Aqui no livro, é uma geração que cresceu sobre esse regime repressivo do czar, né, Nicolau I. Então, isso mostra muito como é que essa geração se portou. E aí você acompanha essa pessoa que não consegue se adaptar à sociedade, não consegue, né, tomar iniciativas, como eu falei. Então, ele se sente deslocado, né? E o Turgenev, ele escreve exatamente para demonstrar essa geração, né? E esse livro, inclusive, aqui até fala que livro
onde foi utilizado pela primeira vez o termo supérfluo. Só que o termo supérfluo não é no sentido do que a gente, né, conhece da palavra, de ser uma coisa muito superficial, né, uma pessoa muito superficial. Na verdade, o supérfluo ele não quer dizer isso, né? O supérfluo aqui nesse sentido, ele é essa pessoa que é incapaz de tomar ação, né, de fazer algo. Isso traduz muito nesse personagem daqui, que é uma pessoa incapaz de fazer alguma coisa pela própria felicidade, para ter o amor que ele não teve, né, no início, quando jovem. É uma pessoa simplesmente inapta para ter alguma ação sobre algo. É muito interessante quando você sabe desse contexto, né? Porque se você for só ler sobre o livro, você consegue perceber essa falta de ação que ele tem, né, que o personagem tem, mas no geral é basicamente isso, ele falando sobre essa paixão por essa jovem e basicamente que ele não conseguiu fazer nada em relação a essa paixão, entendeu? Então, quando você adiciona o contexto histórico dessa época e a crítica que o Turgenev queria fazer, ele fica muito mais interessante. Eu recomendo, viu? E ele é bem curtinho, essa é uma novela bem curtinha. O meu primeiro Tolstói, eu acho que até então o meu único Tolstói, é A Morte de Ivan Ilitch, né? Que foi o primeiro livro que eu li, né, do Tolstói, foi o primeiro livro russo que eu li, e eu gostei bastante, eu gostei mais do que Noites Brancas, do Dostoiévski, né, assim, para livros, para começar a ler russos. Eu gostei muito, eu quero reler esse livro, eu acho que funcionou bem para mim, para capturar aí a minha curiosidade para eu continuar a ler literatura russa. E aqui a gente vai acompanhar, né, a vida do Ivan Ilitch, né, que é um juiz, e a gente acompanha essa busca dele por carreira, acima de tudo, a todo tempo, e ele se casa por conveniência, então eles têm uma relação familiar muito estranha, muito superficial, e a gente vai acompanhar essa doença que acomete, né, o Ivan Ilitch, todo esse sofrimento que ele passa por conta dessa doença, como ele começa a pensar basicamente o que diabos ele fez da vida. Primeiro, para ter gasto tanto tempo em coisas que não eram necessariamente úteis, não que carreira não seja útil, mas ele só tem focado nisso, nesse bem-estar, nesse momento confortável, e não ter vivido nenhuma das outras coisas, não ter vivido a própria família, não ter vivido outras experiências, para ele chegar neste momento onde ele está com uma doença que ninguém pode resolver, nenhum remédio pode resolver, a dor é absurda. Ele tenta encontrar algum sentido, né, na vida que ele viveu, na vida que ele está vivendo. E esse livro, o Tolstói faz uma crítica muito sobre essa questão da burguesia, sobre esse judiciário, né, nessa época. Então, eu gostei bastante desse livro. Eu ainda preciso fazer um vídeo mais dedicado a cada um deles para falar sobre contexto, etc. Mas eu recomendo muito, se você nunca leu literatura russa e você quer começar, eu recomendo A Morte de Ivan Ilitch. E o outro Tolstói que eu tenho é chamado Novelas Completas da Todavia. Eu admito que eu não acho muito bonita essa capa, mas eu gosto muito da Todavia. Assim, as capas dos livros da Todavia são um pouco frágeis, eu diria, mas eu gosto muito da diagramação da Todavia, eu gosto da estética da Todavia. Gente, eu sou uma Todaviazete. Então, eu comprei esse, eu queria comprar outros também, se eu não me engano, existe Crime e Castigo da Todavia, e eu acho que tem alguns outros russos, acho que tem Tchekov, tá? E aqui a gente tem Felicidade Conjugal, A Morte de Ivan Ilitch, acho que eu até vou reler aqui, Sonata, eu não sei se é Kreutzer ou Kreutzer, que iria, eu falo Kreutzer, eu acho que porque eu lembro algo do alemão. E Padre Sergue, são 4 novelinhas aqui do Tolstói. Como vocês podem ver, eu também comecei a ler. E eu tô lendo Felicidade... Eu já tô quase no fim de Felicidade Conjugal. Não sei nem porque que eu não terminei de ler Felicidade Conjugal. E eu adorei Felicidade Conjugal. Falta pouco pra eu ler, gente. E aí nós temos também O Capote e Outras Histórias, tá? Do Nikolai Gogol. Esse aqui... eu comprei por curiosidade, porque eu sei que é uma obra muito famosa, eu sei que vários desses autores russos falam do Gogol, que tem aqui uma frase
do Dostô, atribuído ao Dostô, né, que ele fala que todos nós saímos do capote de Gogol. Isso é organizado e traduzido diretamente do russo por Paulo Bezerra. Este volume apresenta ao leitor um panorama geral da obra gogoliana e ele traz o capote, o nariz. O nariz é um conto, novela, não sei, mas ele também tem pela ontofágica. Eu não sei se está no Kindle Unlimited, mas para quem tiver interesse, esse em específico, o nariz tem lá. O Diário de um Louco, 2 narrativas folclóricas do ciclo ucraniano Vi e Noite de Natal. Então, assim, é uma reunião de contos aqui do Gogol. Então, eu peguei porque eu acredito que seja uma ótima forma de começar a ler Gogol, né? Então, assim, tem as obras mais importantes ou as mais famosas, não sei. E eu peguei esse daqui. Se você já leu, me diga se você gosta do Capote. Eu vejo só gente falando bem. E outro muito famoso que quando eu mostrei nos stories, todo mundo falou que eu estava proibida de não gostar desse livro, que é A Dama do Cachorrinho, do Chekhov. Não é só A Dama do Cachorrinho, tem outros contos, tá? Mas eu não li nada do Chekhov até agora. Ele tem por volta das suas 357 páginas. Ele é um pouquinho maior, mas como são várias obras, então tá tudo certo. Esse aqui eu ainda não li. A gente vai para os meus 2 últimos livros, da editora 84 e de literatura russa, que é O Mestre e a Margarida, tá? Do Mikhail Bulgakov. Eu ia falar Bulgarov. Mikhail Bulgakov. Este livro eu achei muito interessante simplesmente por falar que ele é basicamente uma inspiração para a música de Sympathy for the Devil, do Rolling Stones. Eu gosto de Rolling Stones? Não. Quer dizer, eu escuto algumas músicas. Mas eu achei muito interessante isso, que um livro russo fosse realmente inspiração para uma banda de rock clássico. Achei muito interessante. Ele se passa em 1930, né, que a gente vai acompanhar basicamente as peripécias de Satã, né, em Moscou, na cidade. Até ele encontrar, né, esse casal, que é o Mestre e Margarida. Aparentemente, ele é um escritor mal compreendido e ela, uma das personagens mais fortes da literatura russa. Pelo que eu entendi, esse livro, ele é uma grande sátira. Então, eu achei extremamente criativo, eu fiquei muito curiosa. Mas eu ainda não li. Ele foi minha meta de leitura do ano passado, se eu não estou enganada. Mas acabou que eu não li. E assim, por nenhum motivo, eu simplesmente só não consegui, né, ler. E por último, o maioral, que eu já falei, acho que já em 3 vídeos desse canal, que é Anna Karenina, do Tolstói. Este tijolo que eu falei, acho que no Bookshelf Tour, eu tratei como um bebê esse livro, que eu trouxe ele na minha bagagem de mão, porque eu não queria perder. Não consegui comprar ele na promoção, eu comprei literalmente correndo antes de viajar para cá, de fazer essa mudança, porque eu queria trazer esse livro, eu queria ler esse livro no físico, e eu queria ter, eu tô esperando há quase, sei lá, 10, 15 anos para ler este livro, gente. E esse aqui, pelo que eu entendi, né, ele é uma grande fofocaiada de fato, porque aqui vai contar essa história, né, da Anna Karenina, que infeliz com o casamento, ela tem um relacionamento. E aí a gente vai aparentemente acompanhar este fato que choca a sociedade russa. O que uma traição tem para contar nessa quantidade de páginas? O que o Tolstói estava precisando desabafar, né? O que essa mulher fez para merecer 850 páginas, mas tudo bem. Eu sei que também a gente não acompanha somente Anna Karenina, se não me engano a gente acompanha outro personagem também, né? Então eu tô bem ansiosa para ler Anna Karenina. Eu acredito que eu vá começar em maio. Talvez eu abra para ser uma leitura conjunta, né? Mas esse é o último livro russo que eu tenho. Fora esse, eu acredito que eu só tenha O Idiota em e-book, mas eventualmente eu quero ter esse livro também no físico. Mas basicamente essa é a minha mini coleção de literatura russa que eu pretendo ler mais esse ano. Tenho ainda muita curiosidade, existem vários outros, a gente está tendo cada vez mais traduções, né, de russos para o português. Eu gostaria de ver mais autoras russas
tá? Eu não sei exatamente como é a comparação de quantos autores russos, homens, né, e para autoras russas, tanto clássicas quanto contemporâneas, mas eu queria muito ler também mais, né, mulheres. Né? Essa é a minha coleção, basicamente. Me contem aqui o que vocês acham de literatura russa, se vocês leem literatura russa, quais são os autores favoritos de vocês, se vocês já leram alguns desses daqui. Conversem comigo nos comentários, porque eu pretendo ler mais e mais literatura russa. Obrigado por assistirem mais um vídeo, gente. Obrigado por estarem aqui. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Não esqueçam de curtir o vídeo. Então, muito obrigada mais uma vez. E a gente se vê no próximo vídeo. Um cheiro!